Oi, Lu, bom dia, tudo bom com você? Oi, bom dia. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Bom dia, um abraço para todo mundo também que está acompanhando com a gente esse nosso estudo, Ah, né? com Sejam muito certeza. bem-vindos, né, Lu? Sejam Bem, bem-vindos a vamos refletir juntos nessa conosco. viagem, né, Lu? Vamos encerrando a semana com mais umas reflexões aqui, não é? Isso, e estamos caminhando para o final do nosso livro, né? Pois é, Já estamos no capítulo 3,23, 23, 23. Intrigas e Acusações. Será que isso acontece na nossa vida? Será? Será? Que Será? uma vez ou outra a gente se vê envolvido numa situação dessa, né, Lu? Será que nós somos arrastados para isso, né? Como Pois é, que nós conseguimos buscar a nossa calma em meio a tantas intrigas que acontecem, né? Em tantas exatamente. acusações que sofremos, né? Ou que acusamos, né? É, Como manter a calma, a pior ainda, né, serenidade Lu? nesse meio. É pior quando a gente pratica isso, né? Quando nós somos aqueles que fazem as intrigas, que fazem as acusações, né? É, Porque enquanto o outro está fazendo, cabe a nós perdoá-los, né? E não fazer igual. Mas quando somos nós que estamos fazendo, aí nós precisamos rever as nossas posições, nossas exatamente. condutas, né? É. É, vigiar, né, Lu? Porque às vezes a gente está fazendo e nem está percebendo, né? Então, vigiar, É. observar os nossos comportamentos, a importância, né, do autoconhecimento, né? Nos entender, né, Lu? A partir do momento que a gente entende, né, aí vai ficar mais fácil, né? Porque enquanto você não tem conhecimento de que aquilo não é legal, né, Conrado? A gente É, vai fazendo no piloto automático, né? né? Nem Lu, percebe. posso te pedir um favor? Faz uma harmonizaçãozinha pra gente? Vamos fazer, vamos sim. Então vamos lá. Então vamos nesse momento, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, nos colocando no aqui e agora, deixando de lado todos os nossos problemas do dia a dia, as nossas preocupações. Vamos nos sentindo aqui agora presentes, sentindo a presença amorosa dos nossos anjos guardiões que nos envolvem, que nos acolhem, que nos protegem. E vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que neste momento nos envolva com o seu amor, com a sua paz, nos protegendo, nos intuindo, para que possamos fazer este estudo, extraindo o máximo de conhecimento, reflexões, para que possamos colocar no nosso dia a dia em prática o seu evangelho de amor, sentindo a presença amorosa do Mestre Jesus. Vamos rogando ao Pai Maior que nos envolva com o seu amor, com a sua proteção, pedindo permissão para iniciarmos o estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Quem seja, Lu, que energia gostosa, hein? Que Sentindo a delícia. presença do Mestre, né, que nos Muito, intui, né, muito boa. Que que paz, que tranquilidade. trouxe tantos ensinamentos para nós, né, Conrado? E até hoje a gente É. ainda não consegue colocar no dia a dia, Também tentando tocando os entender. nossos corações, né? Quem sabe a gente vai, né? Nós vamos. Sabe aquela história que entra por osmose? É, vai ter que De ser assim tanto na marra. na marra, né? Vai entrando, né? Para quem não sabe, osmose é assim, olha, onde tem uma concentração muito grande de substância, migra para onde não tem. Então, nesses livros que tem uma informação imensa, né? E que tem uma vibração de amor imensa, né? Muito maior do que está em nós, então vem para nós como
Como uma passagem de uma membrana, né? Vem por osmose. Legal. Então vamos lá. Sem aulas de química agora. Nós comentamos um pouquinho sobre esse título, né? Conrado, Intrigas e Acusações. Vamos ver o que Emmanuel nos traz para refletirmos sobre como conviver e buscar paz, buscar calma e serenidade nesse ambiente de seres humanos. Não vamos falar, né, que isso não faz parte do ser humano, porque ainda faz. E como faz, Lu? Ah, meu Deus, precisamos nos melhorar muito. Então, Emmanuel começa assim: quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Eu vejo que quando ele coloca quanto possível, é porque ele sabe que nós vamos nos envolver em assuntos infelizes. Por uma simples curiosidade, por atração, ele fala, mas se possível, não se envolva nesses assuntos, porque ele vai te arrastar para essa vibração infeliz, né? Você vai atrair consciências que vibram nessa mesma faixa e a sua calma já foi embora, sua serenidade já foi embora, né? Por mais que você ache que não vai te afetar, você vai sentir essa mudança vibracional, com certeza. Ô Lu, é impressionante como nós ainda adoramos, né? Saber de uma fofoquinha, alguma desgraça que aconteceu com alguém. É só a gente observar até no trânsito. Se tem algum acidente, a gente faz questão de passar bem devagarzinho para ver o que, sabe? Aquela curiosidade, né, inata do ser humano. Isso faz parte, né? Faz parte da gente. É algo que a gente precisa trabalhar e melhorar dentro de nós. Por isso que Emmanuel fala, né? Na medida das suas forças, né? Das suas capacidades, né? Evita, não alimenta esse tipo de energia, né? Se é algo infeliz, ou seja, algo que te traz, né? O que não te traz felicidade, te traz sofrimento. Sim. Né? Podemos pensar assim, né, Lu? Então, se é algo que vai trazer uma angústia, uma aflição, né? Evita, não alimenta. Se alguém te procura para compartilhar alguma coisa muito difícil, não alimente a dor, mas pelo contrário, né? Inspire a pessoa para que a pessoa, no sentido que ela vai conseguir, que tudo vai melhorar, que as coisas vão passar, né, Lu? Eu acho que é esse o caminho, né? Eu já até grifei o meu quanto possível, Conrado, porque se nós pararmos para pensar, né, o que acontece no dia a dia, se você ligar a televisão, é que eu não gosto de assistir muito esses jornalismos sensacionalistas. Sim, também, né, Lu? Que é uma venda de situações, de tragédias de famílias, tragédias principalmente de relacionamentos, e aquilo eles fazem e falam de uma forma para envolver a pessoa que está do outro lado a se sentir compadecida ou criar um ódio contra aquele que provocou aquele mal. Então, isto vende, esse Exatamente. tipo de jornalismo vende. Tem patrocinador, né? As pessoas incentivam esse tipo de assunto. Então a gente fala, notícia boa, notícia feliz, notícia de algo bom, não vende. Porque nós gostamos, no nosso íntimo, de ver essas situações ruins. Né? Então ele fala, quanto possível, olha, faça um esforço, né, para não se envolver nisso. Você está lá mexendo na televisão, parou num canal desse, tira. Para que você vai assistir isso? Para que você vai se envolver nesse tipo de assunto? Você vai sair dali depressivo ou você vai sair dali com ódio, né, raivoso? Cadê a sua serenidade? Foi embora com um assunto que, se você soubesse de longe, faz uma prece, envia uma prece para essas pessoas, né? Uma vibração boa para que elas se acalmem, para que tudo resolva. Não entre, não participe disso. E, infelizmente, é esse tipo de assunto que vende. E não é só na televisão, né, Conrado? Você pega Facebook, tudo que você pegar de redes sociais, de mídia social, a notícia ruim vem estampada em vários, né? Ô Lu, e é realmente,
esse exemplo que você deu retrata muito bem a realidade da população humana, né? Da população do mundo. É assim mesmo. Como você falou, é o que vende, é o que as pessoas se interessam. E é em relação a isso que Emmanuel está nos convocando, né? Está nos chamando, ó, busque, busque ter contato com coisas de vibração melhor. Ou se você está tendo contato com coisas mais infelizes, né? Utilize, né, a sua capacidade de olhar positivo, otimista, para trabalhar isso aí para uma situação melhor, né, Lu? Pois é. Mas é a nossa realidade ainda, né? Cada um faz o que é capaz de fazer. 2020 anos depois de um ser vir aqui falar para a gente olhar com amorosidade, que a gente possa consolar quem está precisando, né? Nós vamos fazer justamente o contrário. E tanto vende que tem um programa e aí tem 10 imitando. E cada um querendo fazer pior que o outro. Então, por isso que ele falou, quanto possível, né? Vocês estão aí encarnados, está nesse meio, mas se possível, né? Se afasta. Mas eu tenho esperança, viu, Lu? Porque eu acho que essa geração aí que está chegando, esse pessoal, essas crianças de hoje, até esse pessoal aí já de 20 e poucos anos, Lu, já tem uma cabecinha mais... Graças a Deus. Né, a gente vê que são espíritos mais maduros, né, Lu? Quem sabe, né, são eles que vão fazer essa diferença, né? Mudar esse olhar, né? Essa busca, né? Que a gente tem por coisas sofridas, né? Infelizmente. Vamos se muda isso, né? Vamos começar por nós, né? De hoje em diante, exatamente, aquele que tem o hábito, vamos mudar o canal, vamos nos abster, né? Se não pode de jeito nenhum, fica quieto. Fecha o ouvido, fala assim, né? Pensa outra coisa. Aí Emmanuel continua assim, olha, muitas vezes quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. É aquela que quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a pessoa ouviu uma história de alguém, ela vai contar para você, ela aumenta. Eu falo, então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes aquilo que está chegando até você partiu de uma pessoa que está lá com uma imaginação doente. Ela gosta, faz bem para ela, né? Aí, entre aspas, né? Ela ampliar a situação, a tragédia. Então, ele fala uma mente superexcitada, né? Então, a gente tem que ponderar muito, né? E eu sempre penso assim, sempre a moeda tem os dois lados. Então, nós precisamos ouvir os dois lados, porque essa pessoa está falando contra alguém, né? E o que ela está falando contra alguém, será que é verdadeiro? Então, se a gente começa já a acreditar, nós estamos entrando no meio de uma intriga e aceitando a acusação que está fazendo sobre outra pessoa. Ele fala, ele nos alerta, cuidado, que essa mente aí pode ser uma mente doentia e que está criando algo que na verdade nem existe. De qualquer forma, Lu, nós filtramos, selecionamos, né, dessas conversas aquilo que nos interessa, né? Nós somos assim, imparciais, de acordo com as minhas preferências. Então, Lu, é óbvio que se está acontecendo um determinado problema entre duas pessoas e uma delas eu gosto, tenho amizade, por exemplo, eu vou ter uma tendência de me posicionar do lado da pessoa que eu gosto, mesmo que ela possa estar errada, né? Então a gente também faz as nossas escolhas sobre o que a gente vai defender e aceitar como verdade, muitas vezes de acordo com os nossos próprios interesses, né, Lu? Mas é óbvio que a gente sempre tem que buscar imparcialidade, né? Olhar os dois lados da moeda. Você nunca escutou uma pessoa quando vai relatar um problema que teve, uma briga, que na hora, que quando ela está falando, e eu fiquei lá quietinha, eu não respondi, mas na hora que ele veio falar comigo, aí o tom de voz dela aumenta, e fica brava, ela fecha a cara e tal. Então, assim, a gente vai moldando a situação
né? De acordo com como a gente quer passar a história. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, Lu? Para a gente não que a gente não seja conduzido de uma forma tão fácil, né, Lu? Nessa situação. Ter uma serenidade para quando a pessoa vier falar de outra, a gente mesmo mudar o foco do assunto, né, Conrado? Porque assim a gente não entra. E isto, vamos falar de novo. Todas as lições de Emmanuel, ele nos leva a exercitar um comportamento diferente daquele que a gente faz no normal. Então, eu vejo em cada explicação dele orientações para a nossa reforma íntima, que a gente tanto busca, tanto quer e acha. Eu vejo assim, quem já terminou a escola, acho que terminou a escola, já acabou a reforma íntima, já fez caderneta, né? Já reformou. E ele vem mostrando para a gente todos os nossos estudos, parágrafo por parágrafo, situações em que nós precisamos mudar a nossa conduta, a nossa forma de entender, de enxergar o dia a dia. Então, é um exercício. Alguém chegou para falar alguma coisa de outra pessoa, a gente não deve nem alimentar, nem perguntar mais nada. A gente tem que deixar o assunto morrer, né? Não alimenta. Porque se nós alimentarmos, nós estamos inclusive dando ferramentas, né, para que essa mente doentia extravase ainda mais. Imagina, isso vai repercutir tanto em volta da gente, né? Então, exercício atrás de exercício e uma consciência de que a nossa reforma íntima está no começo. O livro inteiro, Lu, é um contraponto dos nossos comportamentos, Lu. Todo livro, né? Isso que é legal. Aprendizado, Lu, que a gente despertar para tudo isso, né? Por esses hábitos, né, não legais que a gente tem. Agora aprendeu, despertou, não pode fazer de novo. Esse que é o caminho. Aí Emmanuel continua assim: quando alguém, porventura, eu gosto dessas colocações dele, olha, porventura, quer dizer que é uma coisa que não acontece, vamos ver. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Quando colocam a gente no meio de um assunto, né, Conrado? E falam de nós, nos colocam como se nós tivéssemos falado alguma coisa, né? Assim, tem várias formas de interpretar tudo isso, né? Ele fala, olha, é digno de compaixão. Então, o que ele está nos orientando? Não entre em briga, não entre em discussão, não vai querer tirar satisfação, porque essas pessoas são dignas de compaixão. Tanto uma que veio falar, tanto a outra que criou a intriga, né? Então, olha, Conrado, a Luísa falou isso de você. Aí, quer dizer, já criou uma sensação em você, uma repercussão, você já quer justificar para essa pessoa que te falou que é mentira e depois quer vir tirar satisfação comigo. O que ele está falando para a gente aqui, né? O que eu estou entendendo? Vale nada a pena. E não é um comportamento normal nosso. A gente tem que se educar muito, se policiar muito para não falar, Conrado, é tudo mentira. Imagine, e aí você vai querer justificar um monte, né? Porque é nosso, nós somos reativos, né? Bateu, levou. E ele está nos mostrando um outro lado, né? Tenha tranquilidade, tenha serenidade, essa pessoa é digna de compaixão. Olha, é um exercício, Conrado, isso não é fácil não. De jeito nenhum, não é fácil não. Mas esse olhar de compaixão que Emmanuel está tentando nos induzir, é o olhar que a espiritualidade tem sobre nós, né? Os nossos orientadores espirituais têm. É como nós, como pais, presenciar dois filhos ali, aquelas briguinhas de filho imaturas, né? Onde um chega e fala assim, papai, o fulano comeu o chocolate que você não deixou, né? Assim, como que a gente olha para um filho assim? A gente sabe das limitações e sabe que não consegue fazer diferente. É uma criança, aquele olhar de compaixão, doce, né? Mas a pergunta é, até quando nós vamos nos comportar como crianças? Né, Lu? Até quando? E assim, é impressionante como as fofocas, né? Elas
elas ganham um tamanho, assim, uma extensão muito grande, rapidamente, Lu. Então, que não seja por nós, que não passe por nós, Lu. E que quando chegar em nós, que a gente tenha esse entendimento, esse olhar amoroso, de compaixão por aquele que está te trazendo, né? E encerra o assunto de uma forma madura, né? Não alimente isso, não passe para frente, nem com essa pessoa não alimente, tenta trazer positividade, um outro olhar, né? Que a gente não seja as crianças, né? Que a gente consiga repetir aquilo que Jesus veio aqui nos mostrar. Quantas vezes chegaram com conversas para ele, né? Situações. Ele jamais foi retrucar com alguém, não é? E nem alimentava aquilo que estavam falando. Então, se nós olharmos que entendemos que ele é nosso modelo e nosso guia, como nós tanto falamos, né, teoricamente, vamos avaliar como é que ele se comportaria numa situação dessa, como ele se comportou. Ele deixou o exemplo para nós. Mas nós, como você disse, somos crianças, né? E criança ainda rebelde, aprendendo. Emmanuel continua assim: uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. E que dificuldade que nós temos em ouvir, Conrado? Porque a gente quer falar. Você já percebeu assim, alguém tá falando, nós já estamos respondendo, né? Articulando aqui os pensamentos para responder, nem conseguimos ter calma para entender o que o outro está falando. A gente já quer responder, de imediato, né? Eu preciso ouvir direito, entender, até porque às vezes a outra pessoa que está falando com você tem dificuldade para se expressar. Quantas pessoas têm dificuldade para se expressar? Ela quer falar uma coisa e fala outra completamente diferente. E se você já sair na reação, né, respondendo do jeito que você entendeu, né, o que nós estamos fazendo ali? Né? Nós estamos gerando uma situação horrível. E eu tô vendo, Conrado, aqui assim, pensando eu, Luísa, como isso é algo comum, né? A gente não tem paciência para esperar o outro acabar de explicar, a gente quer responder. Então ele fala sempre, né, que a gente não ouça direito, não vamos interpretar corretamente. É verdade, Lu. A gente sabe falar, já aprendeu a falar muito bem. A gente precisa aprender a escutar. Não é? Nunca aconteceu assim de você alguém te chamar para conversar, aí quando você chega ela fala assim, vem cá, preciso conversar, resolver um assunto com você. Você chega lá, a pessoa fala, olha, não gostei daquela atitude sua, assim, e quando você vai justifica, fala assim, não, mas eu, e aí você não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu, aí a pessoa entra de novo, ou seja, ela não queria conversar, ela queria falar, te acusar, ela não queria resolver o problema, ela só queria. E é assim que, em geral, nós somos, né, Lu? A gente precisa aprender a escutar, especialmente também trabalhar os nossos interesses particulares. A gente vai pegando aquilo que nos interessa. No contexto geral da história, a gente vai pegar aquilo que mais foi importante para a gente montar a nossa história. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio, Lu? Você já fez quando você era criança? Eu já brinquei, mas não tô lembrando, pode falar. Canas de escola, sabe? Que tem lá mais de 100 crianças ali brincando, aí faz uma fila, né? Um atrás do outro, aí o de trás conta uma história pro da frente, baixinho no ouvido. Aí o da frente tem que contar pro outro, e depois conta pro outro. A mesma história vai contando, vai contando, vai contando. Lu, quando chega no último, não é mais a história que escutou. É outra história, são outros personagens, não é? Ou seja, é muito difícil a gente manter a veracidade, a realidade, né? Boca a boca, porque a gente vai pegando aquilo que interessa pra gente, né, Lu? Ou seja, né? Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada e nós vamos repassar essa má interpretação nossa para o outro que pode também mal interpretar e assim, né? Qual é a história verdadeira aí? Já nem ninguém sabe mais.
E às vezes a gente interpreta tão errado e a pessoa não queria dizer nada daquilo que nós interpretamos, nós nos magoamos, nós já entendemos aquilo como uma acusação, porque a gente sai em defesa. Eu gosto sempre de lembrar assim, olha, nós temos 2 olhos e 2 ouvidos. É para ver e ouvir mais do que falar, só tem uma boca. Então a gente tem que ouvir muito mais, prestar muito mais atenção do que falar, né? A boca fala do que o coração está cheio e se a gente não tiver esse filtro, né? Esse filtro para ouvir melhor, para analisar a situação, uma frase que falaram para mim que às vezes não tinha nada a ver, eu já me sinto extremamente ofendida. Sinto que naquela frase tem uma flecha me acusando, né? Porque eu não interpretei direito. Olha, de novo... Tem força, né, Lu? Tem força. De novo falando pra gente, né? Preste atenção no seu comportamento dia a dia. Quer calma? Quer manter calma? Quer manter serenidade? Preste atenção no seu comportamento. Começa por nós, né, Lu? Comece por nós. E hoje tá na fala o negócio aqui, né? Ele continua assim: a criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. A gente tem sempre assim, as pessoas julgam, né? E a gente já aprendeu tanto, já percebeu tanto, que não nos compete julgar ninguém, né? Nunca nos compete. Então, quem nos julga também, às vezes julga a aparência, não sabe o que vai dentro da gente. Ele fala, talvez essa pessoa que está te julgando está cometendo um engano terrível. E a gente não deve nem se colocar para alimentar aquilo, nem levar aquele julgamento para dentro de nós e sofrer com aquilo, porque a pessoa não conhece a sua realidade, né? Nem tem clareza para entender que não nos compete julgar ninguém, né? Acho que é bem assim. Não se abale. Esse parágrafo, ele é bem complexo, se a gente for pensar mais profundamente nele, né? Aquela pessoa que nos julga de forma errada, Lu, que aos nossos olhos é uma pessoa, um carrasco, né? É uma pessoa que não nos agrada, porque ela está nos julgando dizendo o que nós somos, o que nós não somos, né? Denegrindo a nossa imagem muitas vezes. Mas essa pessoa que às vezes faz isso com a gente, na verdade ela é vítima. Olha como que Emmanuel coloca, talvez ela seja vítima, né, de lastimável engano. E aí eu fico pensando, Lu, vítima por quê? Eu acho que deve ser vítima, né, vítima dos conceitos internos dela, das visões limitadas dela, né, da falta de, muitas vezes, de virtudes e de algo melhor dentro dela. Então, nesse sentido, ela é vítima, mas vítima dela mesma. Você compreende? Então, a gente tem... E nesse livro, a gente está sendo o tempo todo chamado a ter um olhar compreensivo, um entendimento maior das situações em relação às pessoas, Lu, né? Então, a gente precisa entender que, às vezes, essa pessoa ela não consegue fazer mais do que aquilo. É duro. É ruim que a gente seja rotulado por aquilo que a gente não é, né? Muito difícil a gente lidar com essa situação. Mas, Lu, a gente tem que se elevar acima disso, né? Saber que as pessoas, às vezes, elas não vão conseguir fazer além daquilo. E que vai chegar um momento que a vida vai ensinar, porque é assim que as coisas funcionam, vai trazer a devida experiência, muitas vezes o sofrimento envolvido, para que a pessoa aprenda, viva aquela situação e mude o padrão de comportamento e desperte para essa realidade, né, Lu? Sim, porque tem pessoas, né, Conrado, que ainda alimentam muita inveja. Então, são defeitos que a pessoa precisa corrigir. Então, tanto nós precisamos corrigir em nós... E nós temos os nossos, né, Lu? Temos os nossos, a gente precisa corrigir em nós e entender, né, quando os outros têm isso, porque num momento vai despertar e vai perceber que quem está se prejudicando é ela mesma, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, então
não vai fazer bem é para ela, né? Olha, muitas pessoas, ele está tratando tudo sobre intriga ou acusação, né? Então, esses dois pontos nos tiram a calma, nos tiram a serenidade, e aí ele vai nos colocando em situações. A gente vê que a gente acaba envolvido nisso. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Nossa, Difícil. parece uma bobeirinha, né, Lu? Uma bobeirinha, só fofoquei. Conrado, mas como que as pessoas têm um olhar, né, para apontar e comentar tudo de uma forma muito pejorativa, né, de tudo das outras pessoas, tudo. Se você parar isso aqui a gente fala, mas eu não tenho esse hábito, né, da maledicência. E a maledicência é algo muito comum e que a gente pensa que não tem, e de repente alguém fala assim, nossa, mulher é muito assim, nossa, você viu só o sapato daquela lá? Pronto, esse comentário já vai servir para que o outro comente outra coisa. Daqui a pouco a pessoa já virou o centro das conversas de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito agressiva, né? E o que ele fala? Essas pessoas que estão fazendo isso estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Por quê? Porque isso vai repercutir em nós, né? Isso vai ficando marcado no nosso perispírito, essa maldade, esse comportamento maledicente. A gente pensa que não, mas vai atrapalhar a nossa vida sim. Cada um na sua medida, uns mais, outros menos, mas a gente sempre acaba deixando escapar algum comentário, né? Mas eu acho muito interessante que Emmanuel coloca assim, pessoas de hábitos cristalizados em comentários, né, descaridosos. Significa, Lu, que está enraizado, que é tão automático a gente olhar para uma determinada situação, para uma pessoa ou para uma determinada pessoa e já tecer algum comentário, uma crítica, aquele olhar julgando o tempo todo, né? Sarcástico, né, Conrado? Tão enraizado nas pessoas, tão enraizados, né? É um padrão de comportamento ali presente o tempo todo, né? E esse padrão de comportamento que ao nosso olhar é uma coisa tão bobinha, não. O que tem de mais? Eu falo a verdade. Tem gente que fala assim, eu só falo a verdade, né? Isso está muito claro aqui que essas pessoas, que pode ser a gente também, né? Estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves, né? A gente não tem ideia do tamanho disso, Lu, para falar a verdade. A única coisa que eu sei é que está aqui, escrito, e eu vou acreditar nisso. É muito sério. Se é tão sério assim, está na hora da gente parar, fazer o esforço interno, né, necessário para que a gente pare que a gente substitua esse comportamento por um outro, né? Que a gente descristalize isso que está enraizado em nós, Lu, né? Para que a gente não passe por tratamentos mais dolorosos, Conrado, lá para frente. Isso hoje. Lu, pode falar, eu só vou encostar a porta aqui. Tá. Pensa que nós temos a internet a favor de tudo isso, né? Hoje nós estamos parcialmente confinados, né? Não estamos mais como estávamos há uns meses atrás, mas ainda estamos parcialmente confinados. E nós temos a internet facilitando tudo isso. Porque a gente não percebe que quando a gente compartilha uma notícia, um comentário agressivo de alguém, né? Primeiro a gente atingia uma pessoa, quando eu falava para você. Hoje, quando você posta numa rede, você dissemina para milhares de pessoas. Por isso que eu vejo que o alcance é imenso. E uma pessoa recebe de uma que já passou para 1000 e repica pior do que esse vírus que está aí, né? A transmissão disso é rápido,
né? Uma notícia ruim, um comentário maldoso, sarcástico, feito por alguém lá nos Estados Unidos, em menos de 5 minutos já espalhou por metade do globo terrestre. Então nós estamos perdendo a noção da dimensão que tem, a repercussão que tem. Ah, mas cabe a nossa responsabilidade, né, Lu? Exatamente, e a nossa responsabilidade em torno disso. E nós não paramos para pensar, Conrado. Quando alguém posta alguma coisa e você vai e faz um comentáriozinho maldoso ali, né? Mas eu não fiz nada, eu só... Não, e agora aquele comentáriozinho seu vai ser visto e vai ser avaliado por milhares de pessoas. Olha a repercussão que teve. Então, por isso o tratamento médico dos mais graves. Eu vou falar que quando isso ficava na Dona Maria com a Dona Joana no muro, falando uma da outra da vizinha, era uma coisa entre duas pessoas. Hoje nós estamos falando de milhares de pessoas. De um mundo inteiro, né, Lu? O negócio globalizou, então a repercussão é muito grande. Nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Verdade, Lu. Ai, Emmanuel, vai nos despertando. Ele fala assim, ó, se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Aquela história, né? É verdade. Não fiz nada, né? Isso que estão falando não é a meu respeito. Quem está dizendo isso, né, que vai ter que resolver os problemas com ela mesma, porque não tem nada. Então você cria, né, não é ser refratário, mas você cria uma proteção que não te atinge, né? Aquela vibração do outro acaba não chegando até você, não te alcança. E é vibracional mesmo, hein? É vibracional. Por isso a importância do autoconhecimento, né, Lu? Saber quem nós somos de verdade. Às vezes a gente nem sabe que os nossos padrões de comportamento é tão automático que a gente nem percebe, a gente só faz, né? Sim. Na medida que a gente se conhece, né, fica mais fácil da gente lidar com essas situações, né? Porque a gente sabe como é que a gente se comporta, né? Se nós realmente temos culpa ou não temos culpa, se a gente traz a consciência tranquila, Lu, ok, tudo bem, segue em frente, né? Eu tô tranquilo. Além do autoconhecimento, o autodomínio, né, Conrado? Também, porque não é fácil lidar. Por mais que a consciência esteja tranquila, a gente se magoa, né, muitas vezes, né? Nossa, mas justo isso, justo essa pessoa, não é? Por quê? Olha, Emmanuel está pedindo que a gente tenha uma mudança de comportamento. Assim, olha, às vezes a gente está com a consciência tranquila, né? Mas a sua opinião negativa a meu respeito... Ai, mas nossa, por que ele pensa isso de mim? Eu não sou assim. De alguma forma, no fundo a gente fica magoado, né? Sim. E aí vamos lembrar quantas vezes nós magoamos alguém. E será, né? Vamos pensar assim, ó, será que Jesus ou será que Deus? Ou vamos pensar bem pertinho, os nossos mentores se magoam conosco? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus não podia ter feito isso comigo, eu não merecia isso. Quer dizer, nós estamos tendo uma opinião negativa a respeito dele, né? Mas ele está tão tranquilo que não vai alcançá-lo. Jesus não vai se sentir magoado quando nós julgarmos que ele fez algo errado para a gente. Mas Jesus não podia deixar que isso acontecesse comigo. Não é assim que a gente fala? Não merecia isso, né? Esse nosso comportamento não vai alcançá-lo. Então, se nós queremos, né, fazer a nossa reforma e ter ele como modelo, nós precisamos aprender a nos comportar assim. E olha, é difícil ser esse espírito, nós não somos esse espírito. Nós estamos a caminho e tomara Deus, espero muito que nessa encarnação a gente consiga dar alguns passos. E é importante essa consciência, né, Lu? Saber das nossas limitações. Nós estamos em construção mesmo, né, Lu? Porque a gente precisa dessa realidade, da humildade no nosso coração, que a gente possa fazer a coisa certa, né? Se a gente não reconhece aonde estamos, né? A gente não sabe para onde vai. A gente precisa nos conhecer e ter essa humildade. É falar, realmente, nós estamos longe ainda, mas eu estou a caminho, eu sei para onde eu quero ir.
Por isso as duas primeiras palavrinhas ali, ó, quanto possível. Então, faça o possível para ser assim, né? Bom, Emmanuel continua assim. Posso continuar, Conrado? Vamos lá, Lu, pode continuar. Diante de críticas recebidas, nossa, Conrado, é fácil receber crítica? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se a crítica é construtiva, nós deveríamos aceitá-la de braços abertos. E mesmo assim, a gente se sente incomodado. Mesmo com uma crítica construtiva, porque nós achamos que estamos fazendo tudo certinho. Nosso ponto de vista está tudo correto. Aí alguém mostra para a gente o outro lado, na hora você fala, nossa senhora, mas por que você está falando isso para mim? E a gente tem sempre uma barreira, né? É difícil nós termos a humildade para receber uma crítica. Só li 3 palavras, já parei, vamos lá. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Primeiro ele manda a gente ter calma, né, aqui. Então, receber uma crítica e a gente olha, Conrado, é um exercício, porque a nossa primeira reação é a defensiva. A primeira reação, eu vou na defensiva, não é? A gente se defende. Aí fala assim, primeira coisa, veja até que ponto aquilo que você está recebendo é verdadeiro. E até que ponto você pode aceitar. Aceitou? Então, se você viu aquilo ali, procure melhorar em você. E engraçado que ele falou, aquilo que te desagrada nos outros. Porque, na verdade, a gente só observa no outro aquilo que tem em nós. Eu só reconheço em você algo que eu conheço em mim. E isso é difícil aceitar, Conrado. É difícil assim. Graças a Deus eu estou conseguindo. Mas não é um trabalho fácil. Quando eu vejo algo em você que me incomoda, a gente tem que ter a clareza de que eu só consigo identificar no outro aquilo que tem em mim. A mente é o espelho. Não é verdade? A mente é o espelho. Então, não consigo. E aí ele fala pra gente, né? Ter calma, analisar, né? Pra gente conseguir melhorar aquilo que nos desagrada nos outros. Por quê? Porque o outro está sentindo desagradado com o nosso comportamento, né? É bem por aí mesmo. E Lu, a crítica tem um potencial transformador na nossa vida tão grande. A gente não tem a noção disso, mas é importante a crítica, por mais difícil e dolorosa que seja. Não é tão gostoso a gente escutar um elogio, massageia o nosso ego, nossa, que bonitinho, vocês falam tão legal, vocês isso. É bom, mas não construiu nada em nós. Né? Pode nos fortalecer, é importante também. Mas a crítica, né, se ela for encarada de uma forma madura, Lu, por nós, ela tem um potencial transformador muito grande. Por isso que Emmanuel fala aqui, ó, primeiro, avalia, né? Avalia. Faz sentido? Seja sincero. Faz sentido? Se fizer sentido, se você enxergar que tem algo de verdade nessa crítica, tá aí a grande oportunidade, né? Para que a gente possa retificar em nós aquilo que desagrada nos outros. Ou seja, melhorar o nosso comportamento. Às vezes a gente faz coisas e nós não estamos percebendo, fazemos automático. Só que quem convive com nós, vê, percebe. Né? E às vezes uma crítica, uma colocação que vai despertar em nós, Lu, para essa realidade que a gente não está conhecendo ainda. Então é importante, Lu, só que a gente não pode ser vítima de crítica. Ah, por quê? Não, eu não mereço isso. Aquela lástima que infinita, que nunca acaba. Não. A gente tem que pegar as críticas e transformar em algo produtivo e assim acaba o ponto final. Bola para frente. Não ficar se segurando, né? Se amarrando, prendendo na crítica. Lu, vou até confidenciar com você uma situação que aconteceu comigo recente, né? Eu não tenho o hábito, e eu até deveria ter, de ir lá no YouTube
e ficar olhando ali os comentários. Acho que até na correria do dia a dia a gente acaba não fazendo isso, né? E aí o pessoal às vezes deixa um comentário sim, fala alguma coisa. E num desses dias aqui eu mexi, Lu, tinha lá um dedinho para baixo no nosso estudo. Na hora que eu vi aquilo lá, eu tive uma reação assim de triste. Eu falei, nossa, aquilo me chocou, né? Por você ver como que a gente como que a gente reage e a forma como a gente reage demonstra quem nós somos de verdade. Sim. E naquele momento eu me abalei um pouquinho, falei, nossa, e comecei a pensar, por que eu me chateei? Por que eu me abalei, né? Com isso aí. Por que todo mundo tem que gostar? Jesus não conseguiu agradar? Exatamente. Aí eu comecei a pensar nisso. Falei, mas peraí. Por que todo mundo tem exatamente o que você falou? Por que todo mundo tem que gostar, né? O Jesus não agradou todo mundo. Quem dirá nós, nesse trabalho Coitado aqui que a nós. gente faz, cheios assim de interpretações que podem ser interpretações às vezes erradas. Faz parte, não somos perfeitos, a gente está fazendo o nosso melhor aqui, Lu. Mas a gente erra sim, pode errar. E aí eu fiquei pensando, depois cheguei na conclusão seguinte, falei assim, bem que poderia, a pessoa que deu um negativo aqui pra gente, poderia ter deixado um comentário, né, dizendo por que não gostou, para que aí a gente pudesse, nesse sentido, se a gente avaliasse que realmente estava certa aquela crítica, a gente melhorasse, porque a crítica ela tem que ter esse valor construtivo na nossa vida, não é? Então só mostrei aqui um lado meu, né? Então, é porque a gente sempre comentou, né, e às vezes essa pessoa talvez nem tenha assistido outros, que as interpretações são feitas baseadas no nosso ponto de vista. É aquilo que a Luísa e aquilo que o Conrado avaliam da situação. E que cada um pode avaliar de uma forma, né? Às vezes a pessoa nem entendeu. Mas olha, Conrado, vou te confidenciar outro. Outro dia eu externei uma preocupação. E eu ouvi da pessoa assim, por que você sempre olha a parte negativa? Você cria uma situação negativa. Eu parei e falei, nossa, deu um choque em mim. Falei, nossa, mas eu só coloquei uma preocupação, né? Será que eu estou realmente sendo extremamente negativo? Conrado, fiquei o dia todo pensando naquilo para ver se realmente tinha um fundo verdadeiro, verídico, né? Mas cheguei na conclusão, não que eu seja muito orgulhosa, vaidosa, mas que não tinha, não. Era a pessoa que não estava naquele dia pronto para ouvir a minha preocupação, né? Então, é bom que a gente faça esses exercícios para que essas situações aí não tirem a nossa serenidade. Ouvir, calma, avalie. Não devo levar em consideração? Não deve. Preciso? Não, então vamos rever, vou melhorar isso em mim e pronto, né? Toca o barco, né? Não vai deixar que isso afunde a gente. Ter a consciência que a crítica tem potencial transformador importante para nós, mas que a gente não se afunde na crítica, né? Que a crítica ela só chacoalha a gente e coloca a gente no rumo certo. Né? Esse é o caminho sem desequilibrar. Correto, né? Aí Emmanuel fala assim, conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que seja capaz de desenvolver. Às vezes a gente percebe que existe algum problema, né? Que está gerando um desequilíbrio. O que ele diz é o seguinte, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aquilo que você empenhou para auxiliar, faz em silêncio, né? Seja você esse instrumento que leve a paz, seja você esse instrumento que elimine intrigas, acusações, faça aquilo que estiver a seu alcance de uma forma tranquila, sem fazer alarde. Você colocar no trombone que você está fazendo tudo aquilo, que você está se doando para que uma situação volte ao normal, né? Então eu pensei bem nisso, Conrado. Depois você vê o seu ponto de vista, mas eu pensei nisso, sabe? O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Aquilo que a gente faz de coração e faz pelo bem e pelo bem comum, né? É para fazer silencioso.
Não é toda vez que Jesus fazia, eu gosto sempre de recordar que Jesus fazia, porque ele é nosso modelo. Toda vez que ele fazia algum prodígio, que ele ajudava alguém, ele falava: vá e não comente. Não é para sair daqui e contar para todo mundo o que eu fiz, porque não há necessidade. Só não repita o que você estava fazendo, né? Então não há necessidade da gente ficar se vangloriando com tudo isso. Pensei assim. Lu, toda vez que a gente toma contato com alguma intriga, né, uma fofoquinha, ou uma acusação mesmo, a melhor coisa que a gente pode fazer é se manter em silêncio. Que a gente não seja o agente de propagação, né? Mantenha-se em equilíbrio, né? Medite sobre essa situação, faça as melhores reflexões, né? E ajude em silêncio. Como que a gente pode auxiliar em silêncio, Lu? A gente pode auxiliar nas nossas orações, ou com os nossos exemplos de comportamento, né? Sem dizer, apontar dedo para ninguém e falar: ó, você está errado, você fez assim, a gente criar uma situação maior ainda do que ela já é, né? Então, auxilia em silêncio. Isso eu estou me esforçando muito para que isso seja realidade na minha vida, né? Então, sempre que a gente toma contato assim com esse tipo de situação, Lu, silencia. Compreende que aquela pessoa que trouxe para você essa situação, ela, infelizmente, como Emmanuel fala aqui, que ela é digna de pena, né? A gente precisa compreender que ela faz o que ela é capaz de fazer, que ela está cristalizada nesse comportamento, né? Então a gente tem que ter esse olhar carinhoso, mas que a gente faça a nossa parte, né? Se mantém tranquilo, sereno, não faça críticas antes de ter uma ideia melhor sobre tudo que está acontecendo, não faça pré-julgamento, né, Lu? Mantenha em silêncio, segue o barco e não seja agente de propagação, né, de mais uma situação, né? E às vezes, Conrado, numa situação em que está ocorrendo assim acusações, né? De repente a gente pode, com uma palavra, tranquilamente assim fazer um esclarecimento, como quem não quer nada, sabe? Bem discretamente, esclarecer uns pontos ou colocar algumas virtudes daquilo que está acontecendo. Vocês estão falando mal de uma pessoa, estão denegrindo aquela pessoa. Então, sem nenhum alarde, a gente levantar algumas virtudes, algumas situações, a gente começa a neutralizar. E isso, assim, esse em silêncio que eu vejo, é sem falar em tons elevados e nem se vangloriar daquilo que está fazendo. Olha, você viu só, eu consegui que vocês voltassem à paz, eu consegui que vocês parassem com isso. Não, assim, só dar uns toquezinhos discretos, a gente consegue restaurar, às vezes, uma situação sem que, às vezes, ninguém nem perceba que você aquele fez, silêncio, né? Da alma, Lu. Aquele silêncio de paz, gotinha, né? De paz, de tranquilidade, em vez daquele aquele borbulhão de emoções e sentimentos, né? Em contato com essa intriga que pode gerar em nós, silêncio da alma. Lu, a gente está em paz diante disso. É isso, eu talvez realmente. Estou pensando assim, às vezes fala assim: nossa, Conrado, você ficou tão magoado com uma situação dessa. Olha, e aí não falo nada da situação que você está passando, mas já pensou e coloca uma outra situação para você pensar sem tocar naquele assunto? Aí você mesmo reflete e acaba apaziguando a situação e a gente mantém a calma, né? O equilíbrio do grupo todo, né? Lembrando que essas situações, Lu, elas estão presentes em tudo que a gente faz, na nossa família, né, com os nossos pais, parentes. Parente, então, nem se fala, né, Lu? No ambiente de trabalho, quantas intrigas. Então, olha só, é o tempo todo que a gente está sendo chamado, né, a mudar esse comportamento, né? Que a gente faça a nossa parte. Por exemplo, no nosso ambiente social, numa saidinha que a gente dá, um encontro com os amigos, e olha que as fofocas ali vão que vão, né, Lu? Então é o tempo todo, a gente tem que estar atento a todo momento.
Sim, porque às vezes um fala uma coisa, e aí o que ele está falando para a gente fazer o contrário. Mas, por exemplo, fala uma coisa de alguém, e aí imediatamente, né, às vezes sem perceber, eu vou pôr mais uma pimentinha, né? Põe mais um toque. Nossa, mas tal dia essa pessoa realmente fez isso. Tal dia realmente essa pessoa falou aquilo. A gente vai aumentando, aumentando. O que ele fala? Faça o contrário. Então, alguém fala do Conrado, eu falo uma coisa boa do Conrado, né? A gente acaba neutralizando. É um exercício também, Conrado, porque nós somos levados pela situação que nós estamos. A gente se contamina e ele está mandando que a gente seja o antibiótico dessa contaminação. Lu, muitas vezes, Lu, é verdade. Muitas vezes o trabalho que está sendo, às vezes, construído, desenvolvido no ambiente, né, que você estiver inserido, seja uma casa espírita, um templo espiritualista, sei lá, dentro da igreja, onde for, esses trabalhos, eles, em geral, eles são comprometidos principalmente por intrigas e acusações, né? Então, às vezes, algo tão importante que está sendo desenvolvido, ele deixa, né, de existir, ou ele perde um pouco, ele deixa de ser tão eficiente e tão bom, na medida que a gente vai alimentando intriguinhas entre nós ali, entre todas as acusações. Então é importante, seja assim, se esse conteúdo está chegando a você, que faz parte de uma casa espírita, que desenvolve tanto trabalho importante de auxílio, né, de atendimento caridoso para tantas pessoas, né, ali sim que a gente mais ainda precisa manter a nossa vigilância, né, porque a gente sabe que esses trabalhos, eles incomodam muito, Lu, e a gente acaba sendo induzidos, né, por essas entidades que estão incomodadas com isso, né, para potencializar essas intriguinhas. Então, que a gente não permita que esse tipo de situação aconteça, para que aquilo que é muito maior, que é o trabalho que está sendo desenvolvido, ele aconteça. Estou pensando na oração de São Francisco de Assis. Onde houver discórdia, que eu leve a esperança. Olha, ele vai colocando onde houver cada uma dessas coisas, que eu leve o oposto, que eu seja esse instrumento. Né? Ai, que lindo. Caiu aqui assim, essa oração, gente. Depois eu vou fazê-la. Aí Emmanuel disse assim, ó, compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Então, ao invés da gente se rebelar contra as pessoas que nos acusam, que fazem intrigas conosco, com os outros, que a gente se compadeça, porque são doentes do espírito, né, Conrado? E muito doentes, precisando melhorar esses defeitos, esses vícios, e cristalizado, como ele falou ali atrás, né? No automatizado, sem perceber. Então, assim, não fiquem com ódio, não alimente rancor, não alimente raiva dessas pessoas, não queira ir na desforra, não queira nada disso, muito pelo contrário. Se coloque como instrumento da paz, né? Então, nas suas orações, vamos orar em favor deles, vamos rogar a Deus que eles sejam abençoados com a paz, a mesma paz que nós desejamos para nós. Porque enquanto eles estiverem em paz, eles não vão mais fazer intrigas e nem vão acusar ninguém. Né? São Francisco de Assis. Essa oração fala, fica hoje. Fica marcado mesmo. Depois a gente faz junto, tá? Fica, para mim, quando a gente fala em doente, tem que ficar muito claro que nós não estamos falando de doentes de corpo físico, do nosso corpo, doentes da alma. O que é um doente da alma, Lu? Doente da alma é aquele que está desviado, né, do fluxo de Deus, né, de todos os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Né? Ou seja, quando a gente tem determinados hábitos, comportamentos enraizados na gente, que gera esse tipo de situação, por exemplo, de intriga, de acusação. Né? Então,
O Jesus, ele não veio para cá, não esteve entre nós para tratar das doenças do corpo físico. Não, ele foi o médico da alma. O objetivo de Jesus era reconduzir aquelas consciências para o fluxo da vida, para o caminho, né? Reconduzir e produzir novos padrões de comportamentos mais felizes, padrões de comportamento melhores. É isso, né? Na medida que eu ainda insisto em provocar intriga, insisto em apontar o dedo para as pessoas, sou doente, né? Eu sou um doente aos olhos de Jesus, né? Porque eu ainda não aprendi a fazer o certo, ainda faço o errado. O errado é isso, né? E a gente em algum momento vai aprender a fazer o certo. Então, a gente tem que ter esse olhar, como o Emmanuel fala assim, de compaixão, né? Compadece-te dos acusadores, né? Todos nós erramos, né? Inclusive nós. Nós não podemos negar que nós já fizemos isso e às vezes até inconscientemente ainda fazemos, sem percebê-lo, ainda fazemos. Né? Então, tenha compaixão, olhe com um olhar amoroso e faça a sua parte, que a gente não seja um agente de propagação, né, dessas intrigas, dessas acusações, que isso já é um ótimo, né? Já é um ótimo, algo muito ótimo. Só de não propagar, né, já tá bom demais. Né? Tem pessoas que se sentem bem nessa vibração de intriga, de acusação, se sentem bem, se comprazem nessa vibração, né? E que a gente são doentes, né? E que nós sejamos então os instrumentos, primeiro em nós, vamos reparar isso em nós, vamos avaliar em nós, para que a gente não se coloque nessa faixa vibratória, né? E vamos ser aquele que faz o contrário, né, que tenta levar o equilíbrio, e se a gente não conseguir naquele momento, que a gente pelo menos peça a Deus, né, por essas pessoas e as perdoe. Não se magoar, não se sentir ofendido, né? E na medida, Lu, que a gente tem esse olhar de compreensão, de entendimento para as pessoas, Lu, o que nós vamos estabelecer em nós? A devida calma, a devida paz. Então, percebe que o reajuste, né, dos nossos comportamentos, que é o que vai nos trazer a paz. Não adianta a gente buscar paz fora da gente. E a calma. A calma é uma conquista interna. Né? Na medida que eu trabalho melhor essas situações dentro de mim, mais em paz eu me sinto, né, Lu? Ô Conrado, e às vezes essas pessoas que trazem essas intrigas, fazem essas acusações conosco, são instrumentos usados para checar até que ponto nós já aprendemos a manter o nosso equilíbrio e a nossa paz. Somos testados o tempo todo, Lu. Por isso que a gente precisa orar por essas pessoas. Pensar que às vezes são apenas instrumentos, né? Porque nós aprendemos no exercício, né? Corrigimos em nós para que isso não aconteça. Bom, perfeito. Como bom, sempre, grandes aprendizados, né? Como sempre, chacoalhões. É verdade. Bem chacoalhado. Bem chacoalhado, viu? Obrigada pela parceria, pela companhia. Eu que te agradeço, Lu. Bom demais. Nossa, bom demais, né? E agradecemos também aquilo que nós recebemos do alto, né? Vamos agradecer a proteção que nós recebemos dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, nos intuindo, nos orientando. Agradecemos ao Mestre Jesus pela proteção e a Deus nosso Pai pela oportunidade de experienciarmos tudo isso e de aprendermos. Gratidão eterna. Rogando ao Pai que nos guarde na sua paz, com seu amor, para que possamos estar aqui na próxima semana reunidos, refletindo e trazendo essas reflexões aos corações amigos. Que assim seja. Que assim Graças seja, a Deus. Lu. Deus nos abençoe a todos. Deus nos abençoe. Verdade, Lu. Lu, então, bom final de semana para você, bom descanso. Até o nosso próximo encontro. Até segunda, se Deus quiser.
Você também. Tchau, tchau.